O Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, vai nos narrar a respeito da cura da filha de Jairo, uma jovem de 12 anos de idade. Também vai falar a respeito de uma mulher que tinha o fluxo de sangue e que foi curada pelo Senhor Jesus. No entanto, eu quero compartilhar com o seu coração aquilo que diz respeito à história de um endemoniado na terra de Gadara. Eu vou ler então o que diz o verso de número 12. Ele diz assim: E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. O Senhor Jesus tinha chegado na terra de Gadara e assim que ele pisa naquela terra, então um homem que estava possesso por espíritos imundos se apresenta. A Bíblia diz que ele o adora e que ele diz: O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus vivo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus então expulsa aquele demônio. Antes dos espíritos irem embora, eles resistem e o Senhor Jesus pergunta: Qual é o teu nome? Eles dizem: O meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Mas antes que o Senhor nos mande embora, deixe que nós entremos naqueles porcos. Então o Senhor Jesus concede aquele desejo. Por quê? Porque porcos eram animais impuros para o judeu. E aqueles porcos se precipitariam pelo desfiladeiro, eles pulariam de um precipício e eles então morreriam afogados no mar. Eu quero então que você entenda o que significa esse pedido. Deixa que nós então entremos nos porcos. E eu quero então que você perceba que existe uma sensibilidade espiritual muito aguçada nos animais. Os animais, muitas vezes, eles são atacados e atormentados também por espíritos malignos. E esses espíritos podem fazer com que eles venham a ficar doentes, com que eles tenham um comportamento estranho, com que eles venham a ficar indóceis e até ataquem o seu próprio dono. Na verdade, esses espíritos, eles procuram alguém fragilizado para atacar. E os animaizinhos são, então, ali uma porta de abertura, uma porta de entrada, muitas vezes, para que esses espíritos entrem. Preste atenção que logo no princípio, no Gênesis, quando o homem foi colocado no jardim do Éden, junto com a mulher, ali então o primeiro caso de possessão demoníaca foi dentro de um animal. O diabo entrou dentro da serpente e a serpente então seduziu Eva. Nós vemos então nesse caso também uma situação de endemoniamento por conta de um animal. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você pode ter um bichinho de estimação na sua casa, você pode ter um cachorrinho, um gatinho, um pássaro, um papagaio, seja lá que bicho você tenha, e às vezes esses bichinhos acabam se tornando da família. O próprio profeta Natan, quando vai repreender Davi, ele conta uma história de um homem pobre que tinha sua família e tinha uma única cordeirinha. E essa cordeirinha, ela era tão familiar que ela comia do mesmo bocado da família. O dono da cordeirinha tinha em seus braços como uma filha. E às vezes os bichinhos também passam a fazer parte da nossa própria família. Obviamente, guardando as proporções, porque um ser humano, ele é um estado inigualável em comparação a um animalzinho. Mas isso não significa que nós não devamos ter também amor por essas criaturinhas de Deus. O que acontece é que muitas vezes você pode já ter percebido que o seu bichinho, seja o cachorrinho, seja o gatinho, seja o passarinho, às vezes ele fica olhando para o nada, latindo, às vezes ele fica com um comportamento estranho, agressivo, às vezes ele fica até fugindo de alguma coisa, provavelmente porque ele viu algo que você não percebeu. Por quê? Porque existe uma sensibilidade espiritual muito aguçada nesses bichinhos. Lá no livro de Números, capítulo 22, a Bíblia vai narrar a história de um homem, um profeta chamado Balaão. Balaão, apesar de ser profeta, ele não era dos filhos de Israel. Ele é contratado pelo rei de Moabe, chamado Balaque. Balaque queria que Balaão lançasse um feitiço contra os filhos de Israel. Então Balaão vai no caminho, o Senhor não queria que ele fosse, mas mesmo assim ele monta na sua jumenta e ele vai. E quando ele vai, a Bíblia diz que o anjo do Senhor coloca-se no seu caminho com a espada desembainhada. O jumento vê o anjo, mas Balaão, o profeta, não vê, de forma que aquele jumento empaca 3 vezes e o seu dono Balaão
suposto profeta o espanca por 3 vezes. Depois que Balaão o espanca, a Bíblia diz que Deus abre a boca e o próprio animal fala: por que você está me espantando? Olha ali o anjo do Senhor, ele vai nos matar. E o anjo então diz para Balaão: olha, eu estou a ponto de poupar esse animal e te matar. Você vê que o próprio animal tinha mais sensibilidade do que o profeta. Nós temos que entender então que esses bichinhos que vivem na nossa casa, muitas vezes eles são alvo fácil. Quantas vezes você já não vivenciou isso? O animalzinho fica doente de repente, ele fica estranho. Aqueles espíritos falaram para o Senhor Jesus: deixa nós entrarmos nos porcos. A Bíblia diz, Jesus permitiu e eles entraram facilmente ali na manada de porcos. Eu quero então te encorajar a que, se você tem um bichinho, como a cordeirinha, no caso ali do profeta Natan, aquela cordeirinha que era tão amada, que era tão afagada pelo seu dono, talvez você tenha um bichinho especial também. Ore por ele, abençoe ele, até unja ele. Pastor, eu posso fazer isso? Eu quero então compartilhar com você algo que está lá no livro de Jonas, porque Jonas proclamou a destruição da cidade de Nínive, uma cidade com mais de 120 mil habitantes, uma grande metrópole do seu tempo. E a Bíblia diz então, lá em Jonas, do capítulo 3, versículo de número 7, fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O que está escrito aqui é que a cidade de Nínive entrou num jejum, ele entrou num estado de humilhação. Tanto os homens quanto os animais proclamaram esse jejum com pano de saco, com humilhação. E a Bíblia diz que o Senhor então ouve o clamor de Nínive e salva aquela cidade. Quando o Senhor se apresenta a Jonas, fala assim: não é razoável que você esteja chorando por uma planta, porque a grande cidade de Nínive foi salva, e ali tinham mais de 120 mil homens, fora os animais. Os animais também entraram no processo do jejum. Eu quero então que você abençoe esses bichinhos, entenda que é a criação de Deus. O Salmo 50, verso 10, vai dizer assim: meus são todos os animais sobre os bosques, meus são as alimárias em milhares sobre os montes, porque do Senhor é a sua terra e toda a sua plenitude. Esses animaizinhos então devem ser bem cuidados, devem ser respeitados, devem ser até abençoados, que você possa orar não apenas pela sua família, mas também por esses bichinhos queridos, porque eles têm muita sensibilidade, como no caso dos porcos. Os porcos foram invadidos ali por espíritos imundos. Então abençoe não somente a sua casa, mas não deixe Satanás entrar, nem mesmo pela vida de um animalzinho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.